sem dúvida, de procurar o neurologista ou o psiquiatra infantil. Então, é o neurologista ou o psiquiatra que fazem. Doutora Joana, como é o diagnóstico, o processo? O diagnóstico é clínico, e aí eu vou só complementar que a Tamires falou, que você pontuou de nota baixa, né? Muitas vezes é um dos primeiros motivos que fazem os pais nos procurar. Mas às vezes não chega a tirar nota baixa. A criança precisa de mais tempo do que a maioria para conseguir o mesmo feito. Então, aquela criança que é muito esforçada, normalmente essas características são da criança que tem um predomínio desatento. Então, passou desapercebida a primeira infância, não era tão hiperativa assim, tinha um pouco de impulsividade, mas era considerado da faixa de normalidade. Chegou ali nos 7, 8 aninhos e aí para aprender a ler já foi um sufoco. Precisou colocar na alfabetizadora, precisava passar, em vez de passar 1, 2 horas, que é a média dessa idade, estudando, fazendo a tarefinha, aquela criança precisava passar 5, 6 horas. Chegava à exaustão no final do dia. Isso vai gerando uma frustração, isso vai gerando sintomas ansiosos. E às vezes essa é uma das primeiras queixas de chegar no consultório. Uma criança já ansiosa, uma criança já com baixa autoestima, já frustrada de tanto que ela tentou e não conseguiu, ou tentou e precisou se esforçar muito mais para conseguir. Mas o diagnóstico, então, o diagnóstico ele é clínico, não existe um exame complementar, um exame de sangue, um exame de imagem, um eletroencefalograma, nada disso é capaz de indicar diagnóstico. O diagnóstico é clínico, então é feita uma consulta com o neurologista infantil ou com o psiquiatra infantil, em que os pais trazem as queixas, olha, a professora pontuou isso, a cuidadora, a babá que ficou com ela, falou sobre esses esquecimentos do dia a dia. Às vezes a gente vai para um restaurante e sente essa ou essa dificuldade. Todas essas queixas são importantes. Então a gente fala que é uma entrevista com os pais, né? Os pais vão nos trazer tanto da vida atual como do passado. Como é que foi o passado da criança até aqui? A gente vai também conversar com a criança, a depender da idade. Pode ter uma conversa até mais específica com a criança sobre o que ela se percebe, como que ela sente que é o dia a dia dela, um exame físico, um exame neurológico, e a gente vai precisar ouvir desses outros profissionais. Os professores têm um papel fundamental por esse olhar já cuidadoso. São pessoas que lidam com crianças todos os dias. Então, esse olhar que muitas vezes compara. A comparação ela é muito julgada hoje em dia, não vamos comparar, mas a comparação muitas vezes é necessária sim. A gente precisa comparar o que existe com o que a gente espera, com o que é esperado para aquela faixa etária. Então a gente tem que comparar, os professores comparam sim e vão explicar para a mãe, olha, ele não está acompanhando, está tirando as notas ou não está quase tirando a nota, a média, mas não está como a maioria da sala. Eu acho que poderia melhorar aqui, às vezes passa um barulho, uma moto aqui do lado da escola e ele já vira e demora a voltar para o foco. Eu tenho que estar sempre chamando. Então, a gente vai precisar ouvir esses profissionais, sim. Muitas vezes também alguns terapeutas, então, a depender do caso, um psicopedagogo, a gente pode encaminhar, tendo fechado o diagnóstico ou não, porque mais importante do que fechar o diagnóstico naquele primeiro momento é a gente lidar com as dificuldades e tentar sanar essas dificuldades. É uma criança que, além de ter esses sintomas de desatenção, tem um pouquinho de atraso na fala, eu vou precisar tratar essa dificuldade. É uma criança que, além dessa dificuldade na atenção, parece que tem alguma dificuldade no processamento auditivo, parece que não está ouvindo 100% bem, e aí na hora de colocar para escrever, aquele fonema não sai como grafema, como que é escrito. Ou será que é uma criança que tem uma dificuldade em algumas funções executivas? Memória, planejamento, uma criança que não consegue planejar os próximos passos, né? Eu vou colocar... Uma marca muito forte, Uma né? marca muito forte. Vou organizar. Se escuta muito esses relatos, né? De crianças que não conseguem planejar, né? Então, pela sua explicação, o transtorno, assim como o espectro autista, ele tem níveis, né? Eles não são níveis bem específicos e bem definidos como o autismo. O autismo a gente tem nível 1, nível 2, nível 3 e eles têm por que existir cada um desses níveis. Sim. No TDAH é um pouco mais subjetivo, digamos assim. Então a gente vai percebendo, a depender do prejuízo, a depender de quanto de suporte aquela criança precisa, se é um nível mais alto ou um nível mais baixo, mas não é tão bem desenhado assim. E também a criança pode ter, por exemplo, um sintoma e não ter outro, né? Como você explicou. Ela pode não ter a hiperatividade, né? Pode ter poucas coisas, né? Pode predominar um sobre o outro, ou às vezes não ter a hiperatividade, mas aí ela é aquela
criança mais inquieta, ou então que fica roendo unha, né, assim, sempre mexendo o pé, mas um pouco de impulsividade, pelo